Ai, meu Deus, eu me ajeitei. Boa noite. Bom, quero aqui saudar aos nossos internautas, seguidores. Hoje, inclusive, a gente está mais tecnológico, viu? Porque a gente tem feito esses encontros ao vivo, geralmente no Instagram, numa live. Mas hoje é um debate mais amplo e, inclusive, o número de participantes, que ao invés de 2 serão 4. E eu tenho o prazer, portanto, de dizer a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Vamos conversar sobre um tema que a gente colocou com esse horizonte. Vidas negras importam. Essa palavra, a força dessa frase tem ecoado muito, já de algum tempo, mas recentemente com mais força. E, particularmente, a gente está vinculando isso a um debate necessário. Então, esse é o tema dessa nossa live. Nós temos o prazer de acolher, nessa noite, os nossos convidados. Francisco Nonato, ou aqui, eu que sou do Ceará, nosso Nonatim, nosso querido, né? Cearense, lógico, né? Educador popular, articulador nacional do Conselho da Pastoral de Pescadores e ativista do movimento negro. Seja muito bem-vindo, Nonato. Quero também dizer que vai estar com a gente a Vilma Reis, baiana, da Bahia, socióloga, ativista de direitos humanos, ativista do movimento de mulheres, de negros e LGBT. Também com a gente a Ângela Gomes, professora, engenheira florestal, doutora em etnobotânica, é coordenadora de formação política do MNU. Nós vamos, rapidamente, nessa primeira rodada, cada um dos nossos convidados, saudar os nossos seguidores, aqueles que nos dá a honra da gente poder partilhar. A ideia da live é coletiva, então faça o seu comentário, mande a sua opinião, que a partir deste momento estamos no debate Vidas Negras Importam, um debate necessário. Salve, salve. Salve, salve, companheiro Ronivaldo, né? Ronivaldo Maia, nosso vereador aí de tantas lutas, que também nasce do chão das comunidades eclesiais de base e da luta popular nessa grande Fortaleza, né? Nas periferias de Fortaleza, né? Salve, salve aqui também nossa coordenadora nacional, Ângela Gomes, a companheira Vilma Reis, né? Uma voz potente, né? Na nossa luta, né? Que coloca o nosso povo de pé. Então, eu me chamo Francisco Nonato, sou do Conselho Pastoral dos Pescadores e também militante do Movimento Negro, e estamos aqui tocando esse debate, né, essa ação política necessária na defesa das nossas vidas e das nossas vozes coletivas. É isso aí. E bom debate para nós, para quem está nos acompanhando, para quem está aí interagindo com a gente na noite de hoje. Vilma. Salve, salve! Eu vou pedir aí ao nosso povo para fechar o microfone, porque está muito barulho. Eu vou pedir às pessoas que não estão falando, obrigada. Saudações a Ronivaldo Maia, Rony, a toda essa luta que nesse momento corre por Fortaleza, Fortaleza que está vivendo um dos maiores desafios com a pandemia da Covid-19, com tantas vidas, e é bom que a gente lembre o movimento que, muito bem lembrado aí por Rude, do movimento de moradia, né? Quem partiu é o amor de alguém. E em Fortaleza partiram muitos amores de muitas outras pessoas. Saudações aí à companheira Ângela Gomes, uma companheira de muitas batalhas, que, no momento, lá, alguns anos atrás, levantou um debate sobre que hoje ele está espalhado pelo Brasil inteiro, mas eu me lembro que Ângela, às vezes, chegava nos lugares e as pessoas, eu, pelo menos, me fiquei quieta para poder entender o que você estava falando sobre os quintais de resistência, sobre
essa agricultura urbana, sobre essa comida que a gente produz na periferia, que é para todo mundo. Nós somos da Bahia, como você que é de Minas, Ângela, a gente é desconfiada com gente que faz pouca comida, né? A gente é desconfiada com gente que você chega na casa, a pessoa diz: ah, acabei de comer, a comida acabou, a gente fica assim, meieira, né? Então, para mim é um grande prazer estar com você, que plantou um sonho de libertação do nosso povo, por esse caminho da agricultura urbana, dos quintais de resistência, do remédio plantado em casa, das rezadeiras, né? Então, isso que hoje corre nas plataformas de grandes movimentos sociais, de grandes organizações, você plantou isso aqui, trouxe para o povo negro muito antes. Então, eu quero lhe fazer essa saudação. Companheiro Nonato Francisco, um guerreiro, né, de muitas batalhas, da luta por direitos no Ceará, né, e não só Fortaleza, mas no sertão do Cariri, né, ele que anda aí pelo Crato, por tantos lugares. Nonato é um homem que planta revoluções, né? E ver você no CPP, para mim, é uma felicidade. Rony, uma felicidade estar nesse debate hoje. Me alonguei um pouco somente para fazer essa saudação a essas potências que estão aqui neste painel, dizendo para o mundo: Brasil, vidas negras importam. Com certeza, minha querida Vilma, seja bem-vinda. Com a gente agora, Ângela. Ângela, seu áudio está fechado. Ah, é porque a gente tinha, por recomendação aí de Vilma, fechado. Tudo minha culpa. Gente, olá para todos, boa noite. É uma honra estar aqui do lado de grandes representantes da luta nossa, do povo negro, a luta de inclusão e a luta pela vida, né? Você fala do território dos quintais. A Vilma estar aqui comigo é algo que não só me emociona, como me toma um eixo fundamental, que é: nós não estamos sós. É da boca, do caminho da Vilma, que eu ouço primeira vez sobre o feminismo negro, para além do que a Lélia falava. Então, ela traz a força que vidas de mulheres negras importam, e esse país tem 500 anos que ele não importa para ele a nossa vida. Então, desde que a gente nasce nesse país, a gente sabe que a gente tem que lutar pela vida e contra a pena de morte da guerra racial. E aí ela não escolhe tempo ou lugar. Nonato é essa referência que eu tenho de uma luta de todo esse povo do Ceará e a retomada que há uma cultura nossa, e essa cultura é a matriz da origem, não só da humanidade, como é a matriz de uma cultura para além desse cartesianismo, para além dessa lógica, dessa ciência que vai destruindo tudo, como se tudo fosse uma mercadoria. Nonato é um parceiro, parceiro, irmão de santo, e eu acho que ele traz aqui Vidas Negras Importa, porque a gente carrega ancestralidade que pode e deve melhorar esse mundo, né? Parece sem conserto, mas tem conserto. E agradeço o Ronivaldo, né? Eu acho que essas são as iniciativas. Nos Estados Unidos, muita gente se admirou que os brancos dos Estados Unidos se colocassem como uma corrente, colocassem seu corpo na frente da ameaça da morte pela violência policial. Pois muito bem, eu acho que agora é hora de colocar todos. Os corpos que estão vivos defendam os outros vivos. E eu agradeço de estar aqui pelo convite, porque eu vejo que há uma militância em prol da vida. Com certeza, Anginha. Você, aliás, Ângela Gomes, essa ativista, coordenadora da formação política do MNU, eu queria, aí, por isso que a gente quis que cada um pudesse saudar um pouco aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que já está aqui bombando, nos acompanhando.
que bom, porque eu queria só, antes de fazer a primeira boa provocação, lembrar que nós estamos vivendo a maior crise sanitária desse século, é verdade, né? Óbvio que, para isso, não tenho dúvida de que, na ausência de uma solução farmacológica, né, que nós estamos ansiando que a boa ciência traga de uma vacina, o isolamento social tem sido o que mais eficaz a gente tem, inclusive, plantado. O Nordeste pode se orgulhar da iniciativa dos seus governadores de não ter vacilado. Né? Eu fico imaginando aqui no nosso Ceará, Ângela e Vilma, que nós estamos em terceiro com problema, e é porque o governador corretamente tomou a atitude correta, não se deixou embabater por uma postura irresponsável de um governo ausente, de um líder irresponsável que tem sido o presidente. Mas eu queria fazer esse recorte, porque nós estamos com a baiana, com o cearense, com a mineira, né? E o Nordeste, Minas, com certeza, se tem um estado que não é do Nordeste, que tem um pouco do Nordeste, é Minas, por tudo, né, que ele representa. E aí, o mês de junho, eu só quero desejar que o colorido, que é o mês de junho no Nordeste, com toda a sua força da simbologia das festas juninas, de trazer alegria, do gosto da boa comida, do som de um bom trio, do colorido de muitos arraiais, invada, com certeza, nosso horizonte, porque nós vamos passar. Mas essa noite, esse debate, em épocas da pandemia, é para a gente não ter dúvida de que os negros nunca pediram favor, eles sempre lutaram e precisaram resistir e enfrentar muita coisa. E continua. Portanto, nesse debate, vidas negras importam, um debate necessário, eu começaria provocando, com certeza, os nossos convidados para opinar sobre qual a avaliação de vocês sobre os protestos contra a violência racial que estão acontecendo nesse momento nos Estados Unidos e no Brasil, visto que justamente a gente viu agora, nesse enfrentamento a um governo fascista, a necessidade de lembrar que está tudo muito vinculado. O fascismo é irmão do racismo e precisa ser enfrentado. Mas qual a avaliação de vocês sobre os protestos contra a violência racial nos Estados Unidos e que estão acontecendo também aqui no Brasil? Nonato. O roteiro é Nonato, Vilma e Ângela. Então, para fazer esse sentir, né, penso que a gente está sentindo a convergência das nossas lutas, né, da nossa existência no mundo, não só no Brasil, nem nos Estados Unidos, né, mas também como aquilo que Angela Davis Lélia Gonzalez sempre nos provocou a olhar para nossa América Latina, né, para o nosso continente, para essa afrodiáspora existente aqui, né, nesse contexto geral. E, Ronivaldo, Maia, para iniciar, para fazer essa conversa sobre esse sentimento, sobre a indignação, a esperança que brota e sempre brotou em diversos territórios e mais ainda tem se colocado, não por uma maneira espontânea, mas pela atrocidade do capital, pela atrocidade das opressões e pela atrocidade de uma elite colonial que continua a espiziar, né, e a sufocar os nossos territórios, né, tanto o território de vivência, de existência, como o território corpo, como o direito à vida, né? A nossa vida ela é rifada, ela é negociada a partir das desejos do capital, desejo das corporações, desejo do racismo ambiental, desejo das mineradoras, desejo daqueles e daquelas que querem acumular de qualquer forma. E aí, para nos fazer, eu penso, meu companheiro, para nos reavivar a chama dessa revolução preta que está em curso e é necessário que ela seja vitoriosa, eu trago Amílcar Cabral, né? Amílcar Cabral, ele foi um grande elaborador teórico e prático, né, no contexto de Guiné-Bissau e Cabo Verde. E ele dizia, nos seus escritos políticos, ele dizia assim para nós: os nossos povos são as nossas montanhas.
É dentro da montanha, dentro da daquele contexto onde a gente se esconde e aparece quando quer, que a gente pode se reinventar, né? Então, a favela, a periferia do capital, a periferia do sistema, ela está em profunda crise. Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa dizer assim, que o capitalismo, o capital, ele se sustenta a partir das opressões. Né? Esse sistema de morte patriarcal, esse sistema de morte herdeiro de uma herança colonial, ele só pode existir se houver opressão. Ele acumula mais se houver opressão. E essa opressão, ela parte necessariamente para os corpos negros, para os corpos subversivos, para as coletividades que historicamente foram exploradas. Né? Então, é em nós, nas nossas territorialidades, que essas lutas elas sempre foram existentes. E hoje é uma convergência muito forte, Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, o sistema econômico, político dos Estados Unidos, aquela economia calcada na exploração de outros continentes, uma economia calcada na pilhagem de território de povos e comunidades tradicionais no mundo, uma economia pilhada no sangue, pilhada no mercado da morte, pilhada no genocídio, pilhada no encarceramento em massa, ela precisa cair. É isso que a gente está falando. E o Brasil se sustenta da mesma forma. É isso que nos ensinou Amílcar Cabral. Os estados coloniais, de herança colonial, eles têm dois conteúdos. Não é só o conteúdo de classe do Estado, é o conteúdo de raça, racista. O Estado brasileiro ele é estruturado no racismo, na exploração. Né? Então, assim, essa é a convergência que nos une não só com os Estados Unidos, mas com o golpe que foi dado na Bolívia, com o que está em curso na Venezuela, com o que está em curso em outros países da América Latina. Né? Outras experiências que ousam construir sua história. E para ir passando aqui a roda, tem uma coisa que Amílcar Cabral, eu quero muito trazer ele presente, por ser um intelectual orgânico, como Lélia Gonzalez, ele diz assim, é preciso construir um novo homem e a nova mulher. E essa inscrição, esse novo homem, essa nova mulher, só é possível pela ação. Nós, do movimento negro, se você pegar, Ronivaldo, aqui tem duas companheiras que têm uma estrada muito longa, contribuiu muito, dedicou à juventude, dedica sua maturidade para a luta de libertação do povo negro no Brasil e na diáspora. Se você lê o manifesto de fundação do Movimento Negro Unificado, lê hoje, está tudo válido. O genocídio, o sangue ainda é continuado, né? A pilhagem dos nossos corpos ainda está muito atual. Então, o MNU ele não envelheceu. A nossa agenda de luta, de libertação, nossa pauta, que não dá para negociar. Né? As nossas lutas nos Estados Unidos, na América Latina, no mundo, não se negocia, porque é vida. Né? É vida. Nós estamos lutando para viver com dignidade. E para concluir, tem um ponto que é muito interessante, que é dessa pilhagem colonial, Ronivaldo, que a estimativa de vida do nosso povo ela é muito curta. Né? Chegava a 30 anos uma pessoa, um jovem, morria no máximo vivia até 30 anos, no regime colonial fascista em Cabo Verde, Guiné-Bissau, 30 anos. Hoje, no Brasil, um jovem, quando fecha os 20 anos, tem que se comemorar, porque a polícia está preparada para matar. Tem uma companheira nossa, né, Vilma? Tânia Palma, que ela fala sobre isso, sobre o mercado da morte. Há um mercado que se alimenta a partir de nós. A indústria da bala se alimenta da bala que se aloja nos corpos negros, nos corpos das mulheres, nos corpos da juventude. Então, assim, não é uma posição de avaliação, mas dizer que essa luta antirracista, que também é uma luta de libertação, eu parto desse campo também de pensamento, é uma luta de libertação, ela precisa engrossar esse caldo aí que não deixa de estar descolado com a luta dos povos e comunidades tradicionais aqui, naquilo que a gente costuma dizer no sul global. Há hoje uma polarização imperialista da ação no sul global e do império para um processo de neocolonialismo, né, de recolonização dos nossos territórios e de nossas vidas.
É isso aí, desculpa aí ter passado. Vilma. Opa! Eu quero agradecer por essa abertura, né, dessa fala nesse bloco que o companheiro Nonato fez, porque eu realmente pedi, porque está vindo muita interferência nos áudios, para a gente fechar um pouquinho o áudio aí. Obrigada. Está vindo muita interferência. Então, essa é uma coisa importante. Quando Nonato traz esses exemplos, eu gostaria de lembrar que tem tantos assuntos interditados, então, trazer o debate Vidas Negras Importam, e a gente fazer esse debate no Brasil, porque, às vezes, a gente posta muito quem morre nos Estados Unidos. E é importante, porque nós somos internacionalistas. Se tem um movimento internacionalista assim que afirma esse caminho, verdadeiramente é o movimento negro, o movimento de mulheres negras. Mas quando a gente tem a possibilidade de debater Brasil, debater Nordeste, debater Minas, Ceará, Bahia, nós temos a condição de politizar a morte dos nossos. Quando a gente fala na chacina do Curió e na chacina do Cabula, quando a gente fala na chacina de Costa Barros, quando a gente fala de todo o enfrentamento do nosso povo em BH e no entorno, né? Lá onde fica o presídio na região metropolitana, né? Que é para a gente um desafio no Neves, né? Para a gente é tão importante. Por que a gente está levantando este debate? Por que a gente traz na cena exatamente esse debate? Como feministas negras, como mulheres posicionadas num espaço da luta em que as nossas vidas estão em jogo, né? É importante a gente vir para o debate com tudo que nós somos e com todas as nossas potências e realidades. Eu queria dizer o seguinte: neste momento de pandemia, em que a gente está fazendo um esforço muito grande para ficar em casa, quem tem casa, eu acho fundamental que um parlamentar de uma cidade que é marcada, assim como a minha e assim como o BH, marcada por uma desigualdade brutal, porque essa é a situação de Fortaleza. Fortaleza em que a população negra secularmente, né, e nas últimas décadas, essa insistência das elites locais de negar a negritude em Fortaleza, foi preciso que uma Luísa Bairros, junto com o programa de combate ao racismo institucional e a militância negra de Fortaleza e de todo o Ceará, se levantasse para dizer: nós, negros e negras, somos 62% desse estado do Ceará, que afirmam a identidade branca com tanto orgulho e quer nos esconder, né, debaixo dos pés da palmeira. Pois o dragão de Aracati, né, o dragão de Aracati, da onde a gente, na música da Mangueira, não é à toa que vem exatamente, é o Ceará, para dizer da importância de nós estarmos de pé e afirmar uma identidade plural cearense, né? É exatamente na Fortaleza que, às vezes, está muito ali na ilhota, aldeota, né? Muito aldeota e menos depois das pontes, pois nós estamos aqui para afirmar uma Fortaleza depois das pontes. Né? E isso, para a gente, é fundamental. Nossa companheira Antônia, aí, ouvidora geral, Defensoria Pública, mulheres aguerridas que sabem qual é o efeito e o prejuízo para nós nesse momento. Né? Qual é o efeito de exclusão digital,
falta de documentação, né? Quando George Floyd está derrubando Trump nos Estados Unidos, é importante, quando George Floyd está... que a gente diga, só para concluir, porque só falta 1 minuto. Quando George Floyd está derrubando Trump nos Estados Unidos, é importante dizer que o movimento das mães do Curió também se levanta por liberdade. As mulheres da periferia, nós aqui em Salvador, no Encontro das Mães de Maio, em abril de 2018, nós Travou, filho. Não nos apavoremos. Às vezes a internet quer aprontar com a gente. recebemos as mulheres do Curió em nossas casas. Nós recebemos as mulheres da periferia. Opa, estou voltando. Opa, desculpem aí. Vocês estão me ouvindo? Só faz um sinal então, assim sim. Com a mão. Ok. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, é fundamental nesse momento em que, moralmente, Marielle não permite que esse inominável assuma moralmente como presidente da República, o ancestral Marielle nunca deixou e é ela que guarda as nossas costas aqui, né? E a gente está aqui para dizer o seguinte, esse debate sobre o genocídio da população negra, da juventude negra, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos e que vem com essa força no Brasil é porque a luta contra o genocídio não pode ser pauta minha, de Ângela Gomes e de Nonato Francisco. Tem que ser pauta de todos, todas e todes, né? É essa a questão fundamental para nós. Tem um campo aí que fica pensando, é contra o racismo ou contra o fascismo? Para nós que somos militantes de esquerda, olhando exemplos no mundo inteiro, qualquer jovem que lutou contra a opressão e que luta contra a opressão no mundo, se você vê a juventude de pé na Alemanha, ela sabe que ao lutar contra o fascismo, a luta contra o racismo é junto, né? Quem conseguiu dar esse pulo da luta pela democracia e pular para a luta e dizer antifascista e não conseguir dizer que é antirracista, essas pessoas estão só repetindo Black Lives Matter e vidas negras importam, sem entender absolutamente nada do que a gente está propondo nesse debate. Portanto, quando a gente luta para a manutenção da renda básica, para enfrentar a desigualdade, para derrotar o capitalismo, nós sabemos que o fermento do capitalismo, que sustenta o capitalismo, é o racismo, é a misoginia, é a LGBTfobia, é a transfobia, é a destruição das instituições para que só tenha um grupo lá de eleitos dos que bebem leite. Pois nós estamos aqui para dizer, vocês passarão e nós passaríamos, viva Mário Quintana, e a gente está de pé na luta, porque ninguém vai terceirizar a nossa voz, a gente está de pé, porque nós sabemos que essa estética política do Nordeste é ela que dá linha política nesse momento no Brasil, e nós estamos de pé. Com certeza, quando chega no Vale do Jequitinhonha, Minas é Bahia, Minas é Bahia. Muito bem, Vilminha. E agora, Ângela, vá preparando aí, ligue seu microfone, porque agora de Minas vem aí a nossa Ângela. Minas é Bahia. Bom, eu falo desde uma entidade que é o Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro Unificado nasce em 1978 sobre influência e sobre as bases que raça e classe, ou seja, a luta contra o racismo e contra o capitalismo caminhavam juntas. E daí, então, a influência do MNU é um dos grandes movimentos dos Estados Unidos, que são os Panteras Negras, que falam que, primeiro, quando eles levantam que vidas negras importam,
Não é porque importa para ser escravo, não é porque importa porque é empregada doméstica, é por direito ao seu território. E esse direito ao território é demarcado cotidianamente para a retirada dele à bala. Então, portanto, quando os Panteras Negras, o movimento negro se levanta no mundo, é para exigir o seu território de direito. O capitalismo só existiu. De onde saiu o dinheiro para se formar a Revolução Industrial? Do dinheiro do comércio de seres humanos. Então, o capitalismo, ele tem que reparar, não, ele reconhecer que o capitalismo foi erguido com sangue negro. O capitalismo foi erguido com morte de seres humanos. Então, não se pode. O continente africano foram retirados mais de 20 milhões de pessoas. E a forma como se deu esse assentamento de pessoas no mundo foi muito peculiar. O Brasil e os Estados Unidos foram os países que mais receberam negros sequestrados e traficados da chamada África. No entanto, o Brasil foi o último a assinar o fim da abolição. 100 anos antes, os Estados Unidos tinham assinado. Mas a estratégia final foi a mesma. Com o que se negociou? A tortura de negros em espaços públicos, o espetáculo das nossas mortes. Os brancos do Brasil, igual dos Estados Unidos, vivem desse espetáculo. Tanto é que as pessoas normalmente se sentem muito sofridas quando elas veem os campos de Auschwitz da Segunda Guerra Mundial que fizeram com os judeus. Todo mundo é muito sensibilizado. Morte branca incomoda no mundo inteiro. Morte negra importa para nós. Então, o recado do que está acontecendo nos Estados Unidos é o seguinte: nós não vamos recuar. Não tem volta. Lá, eles são 15% da população. Aqui nós somos 50%. Cuidado, cansamos de ver morte de bebês, de criança de 5 anos sendo julgada pela janela. Cansamos de jovens ir dançar e na sua família receber a notícia que seus jovens em Paraisópolis foram todos assassinados. Então, esse país que acha que senzala é uma coisa e campos de concentração é outra, para nós não. O Brasil vive dos campos de concentração naturalizados e nós estamos aqui para desnaturalizar. Sim, o movimento negro vem para, literalmente, desorganizar a ordem que até então se plantou aqui, dessa democracia vestida de ditadura racial. Então, nos Estados Unidos, eles sabem que eles estão num estado ditatorial racista, e nós também estamos aqui no Brasil. A diferença do que aconteceu agora é que até então a gente é morto, nossos parentes são mortos, invisíveis. Porque qual a diferença que os Estados Unidos têm dos brancos dos Estados Unidos para os brancos daqui? Lá eles têm Hollywood, aqui a gente tem a Globo, para vender que podem nos matar no cinema. O bandido virou, por primeira vez, o que tem de diferente? O que tem de diferente? O Brasil, a cada 26 minutos, um jovem negro assassinado. Quando o Movimento Negro Unificado surgiu em 78, a cada 4 horas, uma criança negra era assassinada. Era 4 horas. Agora são 26 minutos. Nos Estados Unidos não é diferente. O que é diferente é que os Estados Unidos produz o imaginário do mundo. A fábrica de Hollywood vende a imagem de que o corpo do negro pode ser atingido por fuzil, não sei o número dos fuzis, pelas metralhadoras, ou eles podem estar lá nos campos de guerra do Vietnã, dando seus corpos para defender a pátria desalmada do capitalismo. Então, nós estamos diante de uma Hollywood invertida, em que até então o branco sempre era o mocinho e o negro era o bandido que podia ser morto. Acontece que a filmagem fez com que Hollywood deixasse de ter o poder da cena. E o bandido é branco. O bandido é branco, ele carrega a arma, ele enforcou nas vias públicas, como já fez com outros
Só que dessa vez, o grande cinema norte-americano, que os brancos do Brasil assistem todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, agora eles estão nas cenas. Que cenas? As cenas do negativo. Eles não transformaram na linguagem que negro era sinônimo de correndo, era, como é que é? Parado é suspeito, correndo é ladrão. Pois muito bem. Esse cinema agora cabe a vocês, brancos. A imagem de vocês caiu de príncipe encantado a torturadores internacionais e bélicos, de tal forma em que vocês não têm piedade, a falta de piedade, tanto discurso, tanta proliferação do pseudo-cristianismo envergonha o mundo. É isso mesmo. Se vocês, eu acho que quando as pessoas vão até a Itália para conhecer o Coliseu de Roma, que eram quando os cristãos, coitados, eram colocados e comidos pelos leões. Todo mundo tem pena, mas as pessoas batem foto debaixo de pelourinho. Campo de concentração público. Então, esse país publicizou nossas mortes. Só que a diferença é que parece que nós não íamos falar, e nós nunca nos calamos. O projeto da sociedade brasileira era reduzir, sim, sua população. Era reduzir sua população lá no espetáculo das raças, é que a gente chegasse a 0%. Pois nós somos 50%. E somos 50% que dá cara para esse Brasil, que esse Brasil nos deve. Esse Brasil passaria fome se não tivesse as mulheres negras trazido sementes do arroz, se não tivessem trazido feijão que é africano, café que é africano, que não teria nem forma de se curar das doenças tropicais se não fossem dando o que demos de fitoterapia, de hidroterapia. Então, isso é só os saberes que nós trouxemos. É só para dizer o poder que nós temos nas mãos e que nós não vamos abrir mais mão deles. Acabou. Invisíveis, não. E nem visibilizados pela lente branca racista. Vidas negras importam, mas não é no lugar que o cinema norte-americano nos quer. Vidas negras importam, não é no lugar que querem nos colocar, que é que o cemitério é naturalizado com a gente. Não. Agora nós estamos dizendo que o Corpo em Pé tem 41 anos que o Movimento Negro Unificado tem várias campanhas pela vida. A primeira, reaja à violência policial em 1978, quando eu falei que a cada 4 horas uma criança negra era morta. E das mulheres negras não era nem quantificado. Até 2015, antes da Marcha das Mulheres Negras, não é, Vilma? Não se quantificava na estatística desse país quantas mulheres negras eram assassinadas, até que conseguiu-se constatar que depois da Lei Maria da Penha, que a gente pensava que ia reduzir a quantidade de mulheres assassinadas, reduziu a de mulheres brancas e aumentou de mulheres negras. Agora vão de jovens, vão de crianças. Sinto muito, não somos a cara que vocês podem bater dos dois lados. Agora existe uma segunda campanha que o movimento negro vai retomar. Reaja à violência racial. E a última vai ser reaja à guerra racial. Mas não é guerra, Ângela, porque estão matando os negros desarmados. Então, é massacre, né? Então, reaja a massacre racial do Brasil. É isso. O movimento negro não tem... vocês, se não forem oprimidos, vocês serão opressores. Não importa a categoria, vocês escolheram ver o mundo dicotômico. Vocês não escolheram, nós demos lições para esse país. Demos lições quilombolas. Dentro do quilombo, acolhemos negros pobres, índios escravizados, brancos pobres e maioria negra. Trabalhamos com agroecologia, sem usar agrotóxico dentro dos quilombos. Ensinamos, tratamos de todo mundo. As pessoas vão dentro do terreiro de candomblé, ali se trata de todo mundo, Oxalá cobre todo mundo. Chega! Já ensinamos generosidade até aqui. E esses colonizadores e esses anglo-saxônicos brancos e eurodescendentes só querem saber
de uma lógica bélica de matar. Então, a nossa matriz da vida vai dar um basta. Nós já tínhamos que dar as lições, nós demos. Não querem aprender, lamentavelmente, da resistência, nós vamos reagir. Nos Estados Unidos estão reagindo, movimento negro, do seu nascimento até hoje, os negros têm que se proteger, sim. Nós queremos nossa história, nossas escolas, queremos que esse Estado pare de nos matar. Se ele compra as armas, é dos Estados Unidos para nos exterminar, e é com o nosso dinheiro, eu não quero mais pagar imposto de um país, de um Estado que nos mata. Não somos obrigados a dar segurança para essa população, entre aspas, pseudo-branca, com as nossas mortes. Então, é aí que a gente fala que vidas negras importam. Do lado de lá, se muda, recua, repara. Quem está com vidas negras importam e não é negro, fale de uma palavra-chave: reparação. Reconheça a dívida histórica que vocês têm conosco. Aí eu entendo que vocês estejam lutando junto conosco pela opressão. Enquanto vocês não reconhecerem que esse país tem uma dívida histórica, e nós vamos cobrar essa dívida, nós vamos cobrar política focal para negro, fim desse extermínio de mulheres negras, e queremos a quantificação de nossas mortes. Então, Estados Unidos está, hoje, o movimento negro, dizendo não ao racismo e ao capitalismo, porque os dois são irmãos. Que balela é essa? Que fascismo é uma coisa, racismo é outra? Não existe estrutura fascista que não seja a partir de uma elaboração da violência racial. Então, Hitler era racista e, com isso, ele conseguia implantar e estender o seu racismo. Não fui eu que inventei a categoria de ser negro, branco, não. Foram para nos vender, pois agora está à venda esse racismo podre de vocês, que gerou uma sociedade tão podre que hoje morre de coronavírus. Por quê? Adotou-se um modelo que passou por cima da natureza, o negócio é matar a natureza, é matar mulheres, é invadir o continente africano. Pois muito bem, a indústria e a ciência da morte agora precisa de respostas para a vida. Tem muita casa de candomblé e muitos povos que estão nesse país se tratando de coronavírus, porque a gente tem uma preocupação ainda. Para nós, descendentes de africanas, na África, a agricultura nasceu na África, era um substantivo feminino. E nós, enquanto femininas, ainda carregamos a importância da vida, diferente do masculino colonizador que só sabe na tarjeta da morte. Pois essa bala, vire para lá, porque não vamos mais aceitar mortes negras. Vidas negras importam e mortes negras jamais. Muito bem. Ouvimos nessa primeira rodada importantes falas e nós estamos debatendo, você que está nos acompanhando, vidas negras importam, um debate necessário. Eu não tenho dúvida que a gente poderia estar se perguntando, Nonato, Vilma, Ângela e os internautas, será que o tema só ganhou? Será que o tema só ganhou repercussão e destaque por conta... Aliás, será que esse momento só ganha destaque quando ocorre um caso com muita repercussão? Eu achei importante, quero, como historiador que sou, fazer a fala dos nossos convidados, que não. Sempre, em 78, disso, tá certo? A gente sempre que o movimento negro luta, resiste, na medida que nós ainda temos os nossos orixás, é a demonstração de que a resistência valeu e está continuando. Mas eu não tenho dúvida de que iria aqui, onde você estava lembrando que a cada 25 minutos, 26 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Essas estatísticas não podem ser invisibilizadas. Alguém precisa propagar. Sem sombra de dúvida, quando a gente vê aquela cena do George Floyd faltando, literalmente apertado no pescoço o ar, a gente tem que lembrar que todo dia muitos negros faltam o ar em outros ataques, em outras violências
não apenas física, né, do preconceito, do racismo. É nesse sentido que eu queria fazer a segunda provocação dessa rodada. A Ludmila Ribeiro aponta na sua elaboração que é muito difícil não ser racista sendo criado numa sociedade racista. E a gente sabe, quando a gente lembra, por exemplo, que o nosso país tem quase 400 anos de escravidão, a gente sabe, portanto, o que é que está na origem dessa nossa elite branca, econômica, que, inclusive, não tenho dúvida, os dados aqui, nós somos a maioria, os negros são a maioria dessa população. E talvez é por isso que talvez a opressão é tão imensa, né? Mas eu queria abrir essa outra rodada a partir da reflexão da Ludmila e queria perguntar a vocês sobre justamente isso. É muito difícil não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. Nonato. Microfone pronto, liguei o microfone, estava desligado. Ronivaldo, meu companheiro, acho tá muito potente esse debate, e quando você junta duas pessoas de Logum Edé, uma pessoa de Xangô, e eu acho que todo mundo aí tem Ançã no caminho, o negócio pega fogo, tá entendendo? O negócio vai juntando aí, você junta água com vento e fogo, e dá um negócio bom, dá uma resistência danada. As duas falas, tanto de Vilma como de Ângela, são falas que nos orienta porque são heranças e foram forjadas numa experiência de movimento negro, aquilo que o MNU cunhou como os comitês de luta, né? São experiências de luta contra o racismo a partir da organização local, comunitária, de marcha, de enfrentamento aberto contra os governos, contra os aparatos policiais. Então, assim, são duas grandes companheiras que são forjadas e têm nos forjado, têm nos ensinado a também não abandonar esse percurso e não trocar e não dobrar a esquina, porque é mais fácil a gente sentar na cadeira e falar sobre racismo sem a gente se organizar. Então, acho que o primeiro foco para enfrentar esse racismo é a necessidade da organização política da comunidade negra na diáspora e no Brasil. E sobre tem um rapaz que ele nos alertava uma questão que eu queria socializar, partilhar com vocês. Ele dizia assim para nós que a burguesia no sentido como isso que Ângela trouxe, como ela foi pilhando, acumulando, ela tem que existe duas contradições. Foi o proletariado e o colonialismo. E eles não querem resolver. E nem vão resolver, porque eles não têm capacidade para isso. Porque está em curso um projeto de morte. Há duas contradições abertas nessas sociedades. E é preciso que a gente aprofunde muito esse debate e beba aí dos intelectuais, das intelectuais orgânicas, como Lélia Gonzalez, que a gente precisa colocar no dia a dia, mastigar o que ela produziu, mastigar, não só para a gente ficar sabido, mas para a gente conseguir falar com o nosso povo. Sabe, Ronivaldo? A gente, pelo menos o campo político que eu tenho meus pés fincados, que é o campo do Projeto Popular, a gente tem dito assim, para enfrentar uma sociedade racista, só povo organizado, só povo negro organizado, só comunidades e povos e comunidades tradicionais organizados para enfrentar o racismo. Porque aí Silvio Almeida nos chama atenção. A dimensão do racismo que a gente foi vulgarizada, a gente só presta atenção, aquele que se dá no cotidiano. É uma das formas de racismo. Há um racismo estrutural. Por isso que a gente bate tanto. Porque não adianta dizer assim, hoje eu deixei de ser racista, né? Eu deixei de ser racista, eu estou indo no terreiro, eu tenho um amigo negro. Não é isso só, ou somente isso. A gente precisa destruir um projeto, né? Um projeto de sociedade que, quando a gente cruza, sai de dentro de casa, o racismo, a violência se apresenta para nós, para nos eliminar. E aí a gente passa como corpos, como experiências, como famílias não existentes.
aquele corpo que está pronto para ser matado. É matado tanto fisicamente, como mentalmente, como espiritualmente, né? As armas, elas estão apontadas de diversas formas para nós. E o projeto antirracista que eu acredito, né, e comungo, ele é um projeto que nasce a partir da organização comunitária. A partir da organização comunitária lá de onde a gente mora. A gente precisa falar de racismo com aqueles que nunca se perceberam enquanto comunidade negra. Neuza Souza Santos, tornar-se negro não é fácil se tornar negro na sociedade brasileira. É a gente perceber o olhar, é a gente perceber porque a gente não consegue concluir o ensino médio, o ensino superior, é saber porque os piores postos de trabalho está a nossa população, é saber que no processo de pandemia, Ronivaldo, quase 58% são de população negra que morre. Então, assim, há uma zona de sacrifício colonial legitimada que é horrível. E aí, para polemizar o debate, porque a gente precisa recuperar o movimento negro autêntico, que faça o combate necessário. O nosso combate de antirracismo não é o da Rede Globo. Não é. Não é amansando a Casa Grande. Não é redesenhando, redefinindo o que Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento nos colocou. É o preto revoltado, é o negro revoltado. Não dá para a gente sentar na sala deles para fazer o mesmo debate de racismo e depois a gente bater no ombro e ir para casa. Porque esse debate de antirracismo também faz nos combater o projeto neoliberal, econômico que a Rede Globo reforça, o projeto genocida desse governo, a qual ela elegeu, o projeto genocida que colocou milhares de trabalhadores, negros e negras, na subalternidade, milhares de negros e negras sem direito. Foi essa mesma emissora que concordou, fechou fileiras em defesa da reforma trabalhista, escravista, elitista, que recuperava o pacto das elites. Esse é o movimento negro que a gente pisa, o movimento negro que não quer passar no blim-blim da Globo, mas quer combater também, e quer dizer assim, ó, feche com a gente aqui contra a reforma da Previdência, feche com a gente contra esse sistema de morte. E aí eles têm limite. E aí tem limite porque é uma posição de classe, há uma posição de classe, de raça, a partir do conteúdo dessas emissoras, porque é também um discurso ideológico. É um discurso ideológico. Então, para nós, não é tarefa fácil fazer um movimento negro que recupera mulheres como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento. Não é fácil para nós estar do lado de Vilma Reis, que escancara o negócio. Não é fácil para nós ter uma secretária de formação como Ângela Gomes, que vem e diz qual é o caminho, que caminho é esse para ser construído. Porque a gente também, para ir concluindo, Ronivaldo, nós não estamos na disputa para fazer a live, nós não estamos na disputa para fazer ganhar manchete. Não, a nossa disputa é por vida. E a vida acontece no território. É muito ruim para nós, aí é um pacto de cooperação, da nova segregação, do mercado de morte, quando a gente não é reconhecido no nosso território, seja de trabalho, ou seja de moradia, seja de vida. Quando os nossos, da nossa comunidade negra, não nos reconhecem, porque a gente passa a falar difícil, Ronivaldo, sobre racismo. Quando a gente não atura ficar com os nossos, com as contradições que tem nesses territórios. Então, o projeto precisa ser de retomada. É uma retomada, é uma ocupação preta. Érica Maluguinho, né? Não é isso, Vilma? Reocupar esses territórios, onde a gente está colocado. O movimento negro que a gente se baseia, bebe na fonte, é um movimento negro comunitário, de base comunitária, um movimento negro que tem contradição. É um movimento negro que se mela de povo, é um movimento negro que se faz de povo e se organiza o povo para uma revolução, para uma libertação nacional. A gente não quer fazer só um debate de igualdade, né? De igualdade de oportunidade, porque a empresa colonial fez muito bem esse debate. Ela se reinventou nesse debate, inclusive. E aí, só quem conseguiu fazer o enfrentamento necessário foram aqueles que tiveram e aquelas que tiveram a posição de dizer que há um racismo estrutural, há um racismo que sustenta um sistema, há um racismo que sustenta a política dessas emissoras, há um racismo que sustenta o neoliberalismo, há um racismo que precisa da pilhagem dos corpos negros. Então, vidas negras para nós importam quando a gente diz não
ao projeto do Guedes. Quando a gente diz não, fora Bolsonaro, e a gente chama para unidade estrutural ampla da classe trabalhadora, das comunidades negras, dos povos e comunidades tradicionais. A gente precisa entrar nesse processo. A gente não pode ter medo. O que a ditadura militar calou Carlos Marighella, não calou. Ele está vivo e renasceu em nós. Nasceu no rap, nasceu dentro do candomblé, nasceu como filho de Ogum. Essa espada está empunhada. Nós recuperamos a memória de Carlos Marighella. Nós recuperamos a memória ancestral, a língua e a voz do homem que desafiou as elites nesse país, desafiou a ditadura militar. Então, a gente não volta, mas não tem volta. O projeto que a gente tem disputado, e a gente vai disputar ombro a ombro, até com aqueles que têm a gente como companheiro, mas não quer debater a política. Não quer debater o sistema. Nós somos Pantera Negra, o partido que botou as estruturas do racismo nos Estados Unidos abaixo, né? Seja o perigo negro e o perigo amarelo. A gente precisa recuperar o debate e falar com a Ásia, a Afroásia. A gente precisa recuperar o debate internacional, porque essa luta ela não é uma luta localizada e, como alguns dizem, é uma pauta de algum setores, é uma pauta da classe trabalhadora, dos povos. Quando os intelectuais ocidentais não reconheceram a pauta dos povos, deu no que deu, né? Uma hegemonia de uma pauta única, deu no que deu. Eu vou me meter aqui, viu? É você, eu gostei. Vilma. Viva Deus e as águas, que as águas estão caindo em Salvador, Ângela. E aqui tá a quintura de Xangô. Na quintura de Xangô. Mas dizer que quando chove, a gente fica assim bem preocupada. A chuva deveria ser um motivo poético para a gente, mas lamentavelmente é um momento que a gente fica muito preocupada com as encostas, com a precarização na vida de nosso povo, né, Nonato? Então, para a gente é sempre bom. Rony, eu, como parte da MAIM, Organização de Mulheres Negras, como parte do Fórum Marielles, que um ano depois aqui do assassinato de Marielle, nós organizamos um fórum para levar mulheres negras para os espaços de poder com poder. Nós criamos um movimento, agora ela, por uma cidade de direitos, e esse movimento tomou o Brasil. Eu queria dizer que, a partir dessa fala, a parte final aí que Nonato fez, a gente quer levar para um campo que é fundamental para nós, que é as elites brasileiras sempre nos isolou de um diálogo com a América Latina, com o Caribe, com o continente africano e com a Ásia, o sul do mundo. Pois é importante que nesses encontros aqui, Ângela, a gente possa também ir juntando as perspectivas. Daqui a pouco a gente está chamando aí no mês de julho um webinário internacional de mulheres negras, né? A MAIM, Organização de Mulheres Negras, está articulando um webinário internacional de mulheres negras, Nonato, porque o nosso entendimento é que algumas questões precisam vir para a pauta. Eu queria aqui levantar algumas. Primeiro, eu retomo aqui para dizer, enquanto tiver polícia, é necessária uma mudança de protocolos para a polícia sair do racismo e fazer o favor de chegar no século XXI, né? E, Ronivaldo Maia, estou chamando seu nome e seu sobrenome, que é para você pensar assim, meu amigo, como é que a gente vai pensar em incidência política na cidade de Fortaleza, aqui na minha cidade, em BH, para que as nossas esquerdas saiam dessa matriz de segurança pública que é de direita, né?
E, para isso, você precisa pensar desde a atuação da Guarda Municipal, das odiendas secretarias de ordem, de lei e ordem. A esquerda está passando vergonha no país, né? Além de ser a esquerda mais branca do mundo, né? A esquerda espanhola acabou de criar mecanismo para que os imigrantes votassem. A esquerda de Londres está lá formando e mudando os protocolos da polícia, e o prefeito de Londres é Sadiq Khan, né? Um homem não branco, um homem muçulmano, forjado na luta comunitária e nos movimentos de direitos humanos. Bill de Blasio, o prefeito de Nova York, é um homem branco e que está peitando a branquitude dentro dos Estados Unidos e desponta como um dos grandes líderes que contesta Donald Trump, assim como Bernie Sanders e como Alexandre Ocasio-Cortez. Mas o que é a esquerda brasileira? Aquela que manda nos partidos. Uma vergonha, né? Uma calamidade. E é por isso que nós precisamos afirmar os campos de esquerda dentro da esquerda, né? Aqui agora a gente está falando num lugar bem milindrado. Aqui agora a gente está tratando da pauta do fim do mundo, porque para a gente dizer vidas negras importa, entra em pauta um debate sobre alternância no poder. E nós não podemos ter, na linha de esquerda, uma composição de poder que é de homens brancos mais velhos, de classe média e classe média alta. Aí não tem condição, meu amigo, né? Minha amiga, aí não tem condição. Então, nós temos uma agenda, e essa agenda de desmilitarizar a polícia, essa agenda que traz para cima as trabalhadoras domésticas, que gente de esquerda passou vergonha agora fazendo decreto e dizendo que era trabalho essencial, porque a classe média não sabe lavar um copo nesse país racista, nesse país colonial. A classe média está na piscina e pede o copo de suco. É uma miséria, né? Então, Ângela, eu agradeço pelas questões que você trouxe aqui, as questões que Nonato trouxe aqui, porque a gente está botando as vísceras para cima, né? Que é para a gente desconstruir essa miséria racial que é o Brasil. Nós que andamos para cima e para baixo, a gente sabe que uma coisa aqui está errada, né? Nós sabemos que aqui uma coisa está errada e tem a ver com... Eu moro numa cidade que nós somos 85%. E os brancos, os homens brancos aqui, que são menos de 7%, eles se reproduzem no poder e parece que nós somos 7% e eles são 85%. Né? É um escândalo absoluto. Então, eu queria aqui pautar algumas questões. Para nós, Ronivaldo, não tem forma da esquerda voltar ao Palácio do Planalto e nesses governos, a não ser a gente posicionando algumas questões fundamentais. Uma delas é pela anulação da PEC 95 urgente. Temos que anular a PEC 95, instituir luta. E é importante que seu mandato apoie as organizações de luta em Fortaleza, porque o mandato não é seu, o mandato é dos movimentos, né? O mandato é de quem luta com você. Então, para nós é muito importante apoiar as organizações. É muito importante que a gente vá para a taxação das grandes fortunas. Nós precisamos taxar as grandes fortunas. É importante que, na questão da saúde, a gente tenha essa internet vergonhosa. E a gente pensa... Nós descobrimos que não temos internet, né? A gente descobriu que tem 5 milhões de pessoas sem documento no Brasil. E quando vieram as estatísticas do Nordeste, a gente ficou boquiaberta. Governos nossos não podem continuar passando essa vergonha.
de ter tanta gente sem documentação, um país que exporta avião quando podia, né? Quando o golpe, antes do golpe, exportava avião da Embraer e o povão negro morando no esgoto a céu aberto, né? Então, a gente está aqui para dizer, somos nós que empurramos a esquerda para a esquerda, nós, a esquerda negra, as panteras negras, nós que estamos aqui de pé para a gente dizer, e, portanto, a gente luta e diz toda a defesa ao SUS. Toda a defesa ao SUS, que quem está salvando esse país nesse momento é o SUS, a coragem. E não é focado no médico, é PSF, é Programa Saúde da Família. Vale a enfermeira, vale a fisioterapeuta, vale quem está lá para entubar o paciente, vale quem faz higienização, vale assistente social, vale a técnica de enfermagem. Né? Não é essa vergonha de um ato médico que parecem que os médicos são deuses. A gente tem profundo respeito pelos médicos e pelas médicas, mas não são deuses. E isso que para nós, neste momento em que nós exigimos de todos os nossos companheiros que dirigem o Nordeste, ampla testagem da população, ampla testagem, para a gente não ficar nesse efeito sanfona, né? E, além disso, vacinação em todas as unidades básicas de nossos municípios. A gente descobriu, neste país, que a gestão pública é só nos municípios, para 20% no máximo, como bem disse Ângela. O resto é precarização e esquecimento. Então, isso para nós, Ângela disse de outra forma, claro, né, que eu não tenho a elegância de Ângela, né? Uma socióloga falando da engenharia. Essa engenharia aí é toda empoderada. Então, eu queria trazer essas questões e dizer o seguinte, o governo militar desse inominável, porque eu sou feiticeira, eu sou de uma cultura, eu sou mulher de candomblé, eu venho de uma cultura milenar em que você não pronuncia o nome daqueles que precisam ser interceptados. Então, esse inominável, né, esse governo militar dele, a gente está aqui para dizer, é uma vergonha, se vendeu a ideia de que governo militar é super honesto, que pode mexer com o nosso dinheiro, tomar conta de nossa vida e que está tudo certo. Nós discordamos. Nós discordamos. Nós achamos que esse governo é uma vergonha, né? Um governo de ratos e que precisa ser combatido com veemência, com decisão, com postura, com envergadura política, e quem pode fazer isso somos nós da esquerda. A esquerda que nós, a esquerda aqui, que empurramos, e a gente sabe, classe pura da gastura, e a gente não come essa de que não é pela classe, dentro da classe tem classe. E nós aprendemos com Carlos Marighella, claro que só tem duas classes, é burguesia e proletariado. E os que se aburguesaram e perderam o caminho da revolução, a gente oferece o manual do guerrilheiro urbano. Viva nós, viva a luta e viva as batalhas, porque nós estamos lutando por ampla testagem, continuação da renda básica para a gente enfrentar a desigualdade brutal no nosso país. Chega! Muito bem, Vilma. Vilma diz aí com muita força, e aí eu quero só lembrar, antes de passar para a Ângela, já prepara aí o seu microfone, já pode ligar, mas, aliás, só fazer uma reparação. Eu mudei aqui, outras são negras que ocupam. A Vilma estava me dando um bom recado, não, me orientando, né? Porque nos parlamentos, para que servirá mandato se não for para colocar a serviço daqueles que lutam e principalmente para organizar mais a luta, né? Então é isso que a gente vai fazer. Mas eu queria lembrar que eu tinha citado a Djamila Ribeiro e, na verdade, tinha a chamada de Ludmila. A Djamila Ribeiro, né, que eu tinha
trocado aqui, então quero fazer esse reparo e passar para a Ângela para poder aí sequenciar. A partir dessa fala forte de Vilma, Ângela, é com você. É porque o racismo é forte, ele não é leve, não. Ele só é leve para quem tem privilégio. Para nós, ele é forte. A gente acorda de manhã, de tarde, de noite. Tem que reagir a ele. Eu acho que teve uma dessas nossas ouvintes aí que ela fez uma pergunta que é pertinente, né? Ela falou que é difícil, que é muito difícil não ser racista. A gente foi formado no racismo. Eu te pergunto, você sabe o que é morte? Você sabe quando a pessoa está morta? Você sabe o que é uma pessoa machucada? Se não sabe, a gente permite essa alienação racial para as crianças, e nem para as crianças. Porque o racismo é tão cruel que as crianças com 5, 6 anos já sabem ser racistas no Brasil. Elas já brincam xingando o cabelo da outra, elas já são ensinadas que elas têm privilégio. Sabe por que não dá para ver? Por que o brasileiro fala, eu nunca pensei que isso acontecia? É mais ou menos dizer, porque tudo que acontecia era da cozinha para trás, né? Por isso que vocês falam que tem pé na cozinha. Quem tem pé na cozinha é descendente de estrupador, que estrupou na cozinha e saiu de fininho. É por isso que ninguém quer ver, né? É essa realidade que ninguém quer tocar no Brasil. As pessoas não querem mexer com a porcaria que se deu dentro desse Estado. Quem que está no parlamento? Eu só digo isso. Eu não quero ser governada mais por esses loucos descendentes. Aliás, louco, eu tenho respeito com eles. Esse que está aí, não. Esse que está nos governando é um canalha descendente dos escravocratas, que, para escravocrata, vida nunca importou, não. Ao contrário, eles matavam os negros, traziam mais da África, matavam o negro, traziam mais da África. Nos Estados Unidos faziam até filme, né? Aquele John Wayne fazia filmes e mais filmes de matando índio, e no filme aparecia mais índios. Então, é uma coisa de reprodução. Então, eu acho que algumas coisas são muito importantes. Sim, nós vamos cutucar, não. Nós estamos desmontando. E estamos desmontando o quê? A matriz do racismo. Então, a gente vai incomodar muito. Por quê? A matriz do racismo, nós não queremos mais um parlamento branco. Eu não quero mais homens governando a minha cabeça, eu não quero mais homens brancos, elites ricas, descendentes de europeus, descendentes de quem vendeu os seres humanos escravocratas governando. Então, as eleições, agora nós estamos em pé de disputa. Dissemos que nós levantamos o fim do capitalismo. O movimento negro unificado nasceu junto com o partido de esquerda, do qual a gente tem trabalhado junto com eles. Agora, é hora de vocês verem e aprender que tem um outro modelo de representatividade negra que precisa chegar lá em cima. Porque não adianta. Por mais parceiros que estejamos lado a lado, é preciso que os parlamentares que são hoje brancos estejam apoiando outros candidatos negros. Aí eu acho que vidas negras importam. Aí eu acho que é antirracismo. Se você é parlamentar que é branco e vai apoiar só candidatos brancos, você não é antirracista, não. Isso é eufemismo. Você é racista, você discrimina, mas você discrimina na sala, você não é racista, você continua com pé na cozinha, que é pé de descendência de estrupadores. Então, esses eu não quero. A gente está falando que se a gente quer um outro modelo, e é possível, porque apesar desse governo massacrante, apesar da gente ter um modelo de país, um modelo de uma agricultura, que é só a agricultura produzindo alimentos envenenados, que essa digníssima dessa ministra ainda aprovou mais 400 agrotóxicos para poder matar mais brasileiros. A gente foi vítima de uma política de esterilização em massa nos anos 80.
o Nordeste, pelo Zimar Coutinho, e a gente denunciou a quantidade de mulheres negras esterilizadas, o Brasil querendo, de toda sorte, acabar com a população negra e reduzir. Não conseguiu. Agora, de novo, vem pela boca. Então, o que a gente está falando é que a gente quer um outro modelo. Esse não serve. E esse modelo que está aí, com esse governo ditatorial, que retira direitos de trabalhador e transfere todo o trabalho que seria de garantir a vida dos seres humanos, de novo, para as costas das mulheres negras. Quando retira a Previdência Social, quem é que vai ser a babá dos idosos? Sem receber salário. Somos nós. Saímos de ser babá de criança para ser babá de idoso, apanhar, porque apanhava de menino, menino bate nas babás, agora os idosos para bater nas mulheres negras. Quando não, e ainda tinha um detalhe, né? Continuou essa história de pé na cozinha, a exposição ao risco ao trabalho que as mulheres de empregadas domésticas sofrem, historicamente. Todas as violências sexuais que as mulheres negras dentro das casas sofrem. Então, a maioria das mulheres que morrem estão morrendo de seus companheiros, estão morrendo dentro da família. Epa, muitas mulheres negras estão morrendo dentro da família do outro. Muitas empregadas domésticas estão morrendo na família branca, assim como o Miguel morreu dentro da família branca, né? Ou quando os jovens negros morrem dentro de casa, quando a polícia entrou dentro da casa de João Pedro e fuzilou, ele estava dentro de casa, com 14 anos. Então, essa história de que o racismo acontece como um caso pontual, não, gente. O Trump chegou ao poder, ele foi sustentado pela indústria bélica, porque aquele país vive de vender a morte. Esse mesmo infeliz que governa o Brasil, também. Por isso ele está liberando cada vez mais armas. Ele acha que 200 milhões de pessoas é muita gente, porque tem pelo menos 100 milhões de brasileiros insatisfeitos com esse maluco, insatisfeitos com esse governo negligente, irresponsável, que expõe toda a vida de uma população, falando para a gente retirar o isolamento social, quando nem o sistema de saúde não tem nem leito para as pessoas internarem no estado do Amazonas. Então, que quadro é esse? Que quadro é esse? Essa negligência não é coisa solta. Essa mesma negligência os escravocratas já tinham, porque se chama banalização da vida, a banalização da vida dos trabalhadores desse país. Então, esses escravocratas não saem, são donos das empresas, são os que querem reduzir os nossos salários, eles só veem que cada direito conquistado nosso é muito, né? Porque a gente nunca devia ter saído da condição de escravo. Saímos. E o que a gente tem agora é que essa ditadura do racismo chegou no asfalto. Então, eu sempre falo, é fácil ser cacheada, agora eu quero ver ser negra. Então, não adianta a indústria de cosméticos, não adianta as indústrias começarem a vender, a trocar o ser pelo ter. Ou seja, você adquirir uma série de coisas, isso vai acabar com o seu racismo. Mentira! As pessoas estão sendo assassinadas até com roupa de marca. Então, o consumismo não resolveu e acabou com o racismo. Ao contrário, ele foi dividir a luta racial entre os que são os miseráveis e o mito de que a gente tem uma classe média que pode ser empreendedora. Empreendedora de quê? De quê? Empreendedorismo, nesse grau de desigualdade desse país, é uma forma cínica de retirar os direitos do trabalhador e ele se vire sendo empreendedor, porque ele vende pipoca lá e não vai ter seguro social, não vai aposentar. Ou seja, estamos por nossa conta nesse falso empreendedorismo, que é capitalismo para pobre, capitalismo para negro, né? Então, eu acho que quando a gente falar de que modelo que a gente quer, de que nós estamos falando? O capitalismo tem uma crise, mas essa crise ele sempre se reacomoda. Agora, essa crise internacional do qual ele está sentado é uma crise de um modelo tecnológico falido, poluidor,
excludente. Olha a mineração, o que deu nessa Minas Gerais, que virou, ao invés de ter uma tecnologia para extrair mineral, virou uma tecnologia bélica, que é a barragem a montante, que na frente dela vai matando rios, pessoas e todo mundo. É um modelo poluidor que nem eles sabem como controlar o risco, mas não reduzem de expor os riscos que na frente das minas estão quilombolas, estão pobres, então vai arrastando. Um modelo que não dá certo. Também esse modelo não deu certo com essa história de consumismo ilimitado, né? E que acabar com os recursos naturais, a gente ia ter muito mais lucro, progresso. O capitalismo começou a cantar uma musiquinha que é o progresso não pode parar. Parou com o coronavírus, está parando com as maiores áreas de agronegócio, são as que têm maiores índices de câncer. Então, quem diz que não pode parar? Hein? Quem disse? Enfrenta o coronavírus. Agora, ainda tem outra coisa que eu ainda acho que é pior que a gente tem. É esse mito civilizatório de que a gente foi recebido por um modelo de civilização que trouxe uma série de vantagens para a gente. Me fala que as vantagens que tem desse modelo. Me fala que as vantagens que está funcionando aqui. Porque o que fez foi um modelo de supremacia racial, que não está servindo para nada, porque vai chegar num ponto em que, se a Vilma Reis, ela é de uma lucidez, ela é de uma capacidade de ir até onde estão as raízes. E como raiz é essa coisa, Vilma, que para cada tipo de solo a gente desenvolve, as plantas desenvolvem raízes diferentes, e dificilmente vocês vão saber onde é que acaba a raiz, mas ela sustenta a árvore inteira, sem saber exatamente ponto a ponto dessa raiz. É isso. Nessa raiz que foi trazida da matriz africana, a gente quer o direito de exercer a nossa fé. Não adianta perseguir as religiões de matriz africana, vocês que foram benzidos, que foram lavados em banho de descarrego de candomblé, agora querem demonizar minha cultura e perseguiram os judeus e agora vem perseguir o candomblé e depois fala que ele não tem nada contra nós, pois eu tenho contra os perseguidores. Eu tenho contra perseguidores religiosos. Então, se é para ser evangélico nesse país, Martin Luther King, o evangélico lá, nasceu junto com o movimento negro. Aqui não. Aqui eles perseguem os negros. Então, vocês não são religião, não. Vocês são instituição de poder. Porque eu saiba, a religião é para religar a Deus. E não para destruir o outro em nome de um livro lá que se chama Bíblia. Então, vocês são outra coisa. Vocês são instituição de disputa de poder. E o Estado tem que parar de aceitar isso. Um país laico não pode levar a ameaça de vida às pessoas porque praticam uma religião. Então, o que está acontecendo lá com George, o que aconteceu, que Deus chama ele lá, que não chama ele cá, é só para tornar público o que vocês... E aí eu estou falando para a Brancolândia do Brasil. A Brancolândia sempre viveu de uma doutrina que aqui não tem racismo. Aqui o que tem é uma máfia do racismo. A máfia do racismo faz que as universidades só tenham brancos. A máfia do racismo faz com que o Congresso só tenha brancos. Essa máfia agora está desputricada, virou cinema da vergonha do que vocês praticam todos os dias no Brasil. Levanta a esquerda, levanta quem é cristão, levanta todos que falam que são religiosos, que querem se religar a Deus, porque Deus está com vergonha dessa condição em que vocês estão silenciando. Quando um jovem negro é empurrado na parede para a polícia, a única coisa que ele tem é a melanina, né, que é a cor da pele. Pois eu falo, melanina tem aqui na sobrancelha e tem aqui no cabelo. Inventaram torturar e vender seres humanos por uma melanina aqui, ó. E se fosse amanhã a sua melanina da sobrancelha, hein? Se fosse seu filho. Então, nós estamos falando é que o sentido de humanidade construído pelo Ocidente, ele está em crise. O Ocidente, sim, está lá, morrendo de câncer, está lá desesperado, sem saber o que fazer, chega no candomblé porque está com um vazio enorme. É isso.
Trocou o ser pelo ter? Comprar um tanto de sapato não resolve o seu vazio. Quando você adoece, tem hora que você só precisa de carinho. E o capitalismo não tem carinho, só tem crueldade. Agora, essa crueldade tem foco. Derrubar esse modelo civilizatório europeu não nos serve. A gente tem pautas de construir outro modelo de sociedade. As pessoas entram dentro das vilas, dos quintais das benzedeiras e falam, nossa, que paz! Passa na porta da indústria e vê o que é que você sente. Passa no asfalto ali todo dia do centro da cidade, que não tem uma árvore na cidade, que eu moro, só estão derrubando árvore. Você vai no cansaço, né? Pois é. A essência foi perdida no capitalismo. Ainda tem nos territórios negros. Ainda tem. Esses territórios de cura, esses territórios do sagrado, são territórios de religação. Mas, na guerra racial, e não é qualquer guerra racial, não. Não. É guerra racial anti-negro. Persegue a melanina da pele, não é a melanina de sua sobrancelha, não. E não me venha mais, eu peço, por favor, acabe essa turma de pé na cozinha, coloca pé em outro lugar. Porque vocês não são negros por colocarem pé na cozinha, não. Vocês não sofrem do racismo cotidiano anti-negro desse país. Então, é hora de parar com o racismo anti-África e anti-negro, para depois falar para a grande campanha que vidas negras importam. Então, se vidas negras importam, levanta, levanta-te, é assim, levanta-te e vai destruir as estruturas que estão excluindo negros. Senta na banca de seleção dentro da academia e seleciona negros para entrar lá dentro. Senta dentro dos hospitais e seleciona negros para trabalhar. Então, nós estamos falando de disputa territorial. Só pode enfrentar massacre com a disputa territorial. Vocês nos devem. Esse território chamado Brasil foi roubado. Os portugueses chegaram roubando pelo Tratado de Tordesilhas. Vocês devem aos índios, vocês devem a gente, e nós estamos aqui para quem está o Movimento Negro Unificado? Para cobrar as duas coisas. Para cobrar a dívida histórica, reparação já, e, ao mesmo tempo, cobrar do Estado que nós temos direito à vida. Nós queremos a garantia de nossas vidas. O seu salário, o senhor presidente, ele sai do bolso dos que têm melanina nesse país. Então, essa atrocidade sua tem que parar. As aberrações que pode aparecer para as pessoas rirem, achar engraçado. Não, o senhor Paulo Guedes sabe muito bem como ele está sangrando a economia desse país, né? Então, inclusive brincando com a morte produzida pelo coronavírus. Nós não saímos do lugar. O nosso lugar vai ser esse. Nós vamos reagir a massacre racial. Nós vamos exigir o que é de direito. A reparação não para. Vocês podem deitar corpos negros. Cada corpo negro deitado, maior é a reparação dos que nos devem. As instituições precisam enegrecer. O racismo estrutural tem que ser derrubado. E nós seguiremos na luta para a derrubada. Não tem mais negociação com mais corpos deitados de criança, Miguel, Cláudia, todos eles. A ancestralidade clama. Ogum está de pé, Logum traz um encanto, e nós trouxemos para esse país que as águas de Oxalá nos cubram para que nós, daqui para frente, construímos outro modelo. Mas não vamos deixar de exigir o que é nosso. Não queremos logomarca da ONU, de vidas negras, camiseta, não. Aqui tem algo que não vai parar. Chama reparação já e reaja a massacre racial. Daqui para frente, nós estamos falando de disputa territorial. Angela Davis sabe o que é isso? Malcolm X sabia o que é isso? O brasileiro vai aprender. Ângela Gomes, você terminou se lembrando de Angela Davis, Malcolm X. Eu queria dizer, Nonato, com todo respeito, que as mulheres são danadas, são fortes. A fala de Vilma, a fala de Ângela. Eu quero propor, nós vamos caminhar para
a nossa conclusão, eu trago aqui a lembrança da poetisa americana Maya Angelou, que foi também ativista aí da luta civil nos Estados Unidos, é escritora, e que diz assim, anunciando esse poema dela, logo em seguida vocês farão aí as despedidas de vocês, certo? Ainda assim eu me levanto. Assim como a lua e o sol, com a certeza das ondas do mar, como se ergue a esperança. Ainda assim eu vou me levantar. E você, surpreso, se admira ao me ver dançar. Eu me levanto. Em uma madrugada maravilhosamente clara, eu me levanto, trazendo os dons que meus ancestrais me deram. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou. Vidas negras importam. Esse debate muito necessário que a gente aqui faz com Nonato, Vilma Reis e Ângela Gomes. Nonato. Microfone, Nonato, está fechado. Esse debate está em aberto, né? Esse debate ele está em aberto, ele é potente. Eu acredito que movimenta a nossa gente. É muito importante isso dizer e colocar essas vozes potentes que nunca abaixaram a cabeça ou negociaram qualquer momento, né? Qualquer momento. E para falar desse momento de recuperar a voz, que é do exemplo pedagógico, né? A gente ainda insiste muito, Ângela Gomes, quando coloca assim, o que é que a gente quer, porque a gente não está perdido. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Não dá para melhorar o sistema, não dá para tornar o racismo estrutural que não mata, dá para aperfeiçoar o capital, dá para aperfeiçoar o racismo. Não dá. Né? Não dá. Essa é a grande mensagem. E essa é a grande mensagem também que está em disputa ideologicamente na luta de classe que está colocada. Né? Eu parto do campo de debate que eu digo assim, há em aberto, profundo, nesse país, na América Latina, uma luta de classe. E a convergência de uma crise sanitária, ambiental, política, do sistema do capital, ela requer, da nossa parte, uma posição revolucionária e não reformista, de uma posição que a gente traga para nós aquilo que na campanha continental foi construído. São 520 anos, né, de exploração colonial. E para sair disso é necessário uma aliança com os povos originários, com o povo negro e com a classe popular, com os trabalhadores. E aí tem uma mulher que ela nos arrebata a alma também, e que a gente precisa voltar para ela. Uma grande propagandista dessa mulher, eu conheci, Winnie Mandela pelas mãos, pela voz de Vilma Reis, porque Vilma Reis só anda armada, como Ângela Gomes, né? Ela só anda armada, então, quando ela depois que ela termina de fazer a fala dela, ela já bota ali quais são as tarefas que a gente tem que fazer, quais os livros que a gente tem que ler. Nonato, então, assim, a parte de minha vida... Estou aqui, viu? Estou aqui. Estou aqui. Tá aqui, ó. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral tá. E Winnie Mandela. Nós estamos aqui, ó. Tem que andar assim armado, né? Pai, armado. Que beleza! Lélia Gonzalez e Ângela Davis. Lélia Gonzalez. Então, a gente precisa juntar esse pessoal, esses mal-assombrados, como diz Vilma Reis, do nosso lado. A gente precisa, não é recuperar essas vozes, é a gente fazer essas vozes ecoar no meio do nosso, essas vozes rebeldes, que o capital foi lá, a branquitude, o projeto ocidental, nazifascista, tentou eliminar e eliminou alguns nossos, derrubou, mas renasceu em nós. E aqui, Samora Michel também, a gente precisa estabelecer a questão do poder popular, do poder negro, do poder. A gente não quer só um pedacinho na democracia burguesa, não. A gente quer construir um projeto popular para esse país. A saída não é pelas elites, companheirada. A saída não é pela esquerda reformista, não é pela esquerda que negocia, e não é muito menos por aqueles que acham que dá para melhorar o negócio.
A saída é uma saída revolucionária. E a saída revolucionária aí dá trabalho, é com o povo, é com gente. Não é com gente só intelectualizada, não é só com gente que fica dentro de casa dizendo que é o racismo, que é pensando, sendo propagandista do racismo sem gente, né? Então, para concluir, é isso. A nossa tarefa, os militantes do Movimento Negro Unificado, a militância do campo do Projeto Popular, ela está posicionada na construção do Projeto Popular para o Brasil. A gente está posicionado contra Bolsonaro. Bolsonaro disse que vai vir agora no Ceará, viu, Ronivaldo? E a gente já se preparou, que a gente está de pé contra esse governo de morte, esse governo genocida, esse governo que representa o pensamento mais fiel às elites agrárias desse país, às elites escravocratas desse país. Então, a nossa voz é de rebeldia, não é para ninar na Casa Grande, não é para ser canção no ouvido desse pessoal. Nós vamos atormentar essa galera. Nós vamos retomar aqui o projeto de Luiz Carlos Prestes, de Carlos Marighella, de Beatriz Nascimento. Esse é o pessoal que a gente vai colocar do nosso lado, que quiseram que o povo negro tenha conhecimento, que o povo negro leia. E a gente precisa. Para fazer isso, companheirada, é preciso romper um bloqueio da literatura negra. A gente ficou isolado. A gente não lê um autor revolucionário negro, a gente só lê os reformistas. Só lê aqueles que acham que dá para melhorar, aqueles que dá para caber. A gente precisa trazer para o centro do debate esses autores, essas autoras que foram mão de revolução. Esse é o recado. E vida longa para nós, viva nós e as águas e as tempestades, porque o negócio é grande. Muito bem, Nonato. Vilma, abre o microfone, Vilma. Opa, Nonato. Eu quero... Oi, Renivaldo, eu quero somente agradecer pela possibilidade... Está ouvindo bem aí, gente? Está dando para ouvir legal? Olá. Está dando para ouvir legal? Está ótimo, está muito bem. A imagem e o som, Vilma. Eu quero agradecer a todas as presenças aqui, as lutas que a gente colocou sobre a mesa. Eu já vinha, Ângela, de um debate à tarde com o SOS Corpo e a companheira Sônia Guajajara. Nós dividimos um painel à tarde com as mulheres do SOS Corpo, Carmen Silva, com as companheiras da Federação das Trabalhadoras da Agricultura Familiar, com o MSTS, Movimento Sem Teto, né? E o Marrone, que é do INESC, e de toda essa luta aí pela plataforma da reforma política. E o SOS Corpo chamou esse painel, a Nalba Oliveira, Betânia Ávila, Silvia Camussa, todas essas mulheres hoje à tarde, e Carmen Silva foi quem representou o SOS Corpo na bancada. Então, a gente passou o dia no Nordeste, né? SOS Corpo em Pernambuco, e agora a gente está aqui no Ceará. E nós estamos em muitos lugares, tem toda a dificuldade, a gente descobriu que não tem internet no Brasil, né? Há uma exclusão brutal, uma internet de péssima qualidade, mas tem muita gente vivendo a insegurança hídrica, Ângela, que é uma coisa muito importante da gente tratar. As pessoas dizem, lave a mão. Tem gente que não tem água para tomar banho, para lavar a mão. A gente defende, por exemplo, a questão da violência, o enfrentamento à violência doméstica. Eu queria falar aqui com o Ronivaldo para a gente pensar na possibilidade de distribuir, colaborar com o movimento de mulheres e nós, Ângela, distribuirmos apitos para que em suas casas, uma experiência que o Centro de Mulheres do Cabo do Recife já fez há alguns anos atrás, o Fórum de Mulheres de Pernambuco já fez essa experiência, e hoje aqui a gente sabe de outras organizações que, influenciadas por esse debate, nós vivemos também uma pandemia de violência doméstica. Dentro da pandemia tem várias pandemias, né? E há um horror de violência doméstica,
Na Argentina, as mulheres desenvolveram uma campanha junto com as farmácias que uma mulher em risco iminente de morte, ela liga para a farmácia e pede uma máscara vermelha. E quando ela pede uma máscara vermelha, ali a pessoa da farmácia tem um protocolo para saber que aquela mulher está correndo risco, está sofrendo violência. Então, aqui na Bahia, o Comitê Comunitário de Monitoramento à Covid-19 nos bairros populares de Salvador, sob a coordenação revolucionária, é verdade, né, Nonato, de companheiras como Tânia Palma e tantas outras, né, a gente está fazendo a incidência política pela criação de uma delegacia digital, porque os governadores do Nordeste, que em muitas questões acertaram, mas em outras tem um negócio ali encravado com a segurança pública, né? Que para nós é insegurança pública. Então, para a gente é muito importante fazer as delegacias digitais. Tem tecnologia para tanta coisa, mas os caras não conseguem botar um centavo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E isso é misoginia dentro dos governos. Isso é sexismo institucional. Então, a gente precisa falar dessas coisas, porque elas também levam as nossas vidas. Ângela, de forma muito correta aqui, né, lembrou do que uma das conquistas da Marcha de Mulheres Negras foi nós chegarmos em Brasília, naquele 18 de novembro de 2015, e naquele dia o Mapa Brasil da Violência mostrar, lamentavelmente, que a violência tinha recuado, né? E nós queremos que recue para todos os grupos. Nós tínhamos uma vitória, que foi a violência recuar em 9% contra as mulheres brancas, e uma derrota, porque a violência avançou em 54% contra as mulheres negras. E esse é um retrato de um país que, mesmo programa, mesmo que tenha Nilce Freire e tantas outras, Luísa Baez, lutado pela equidade racial e de gênero, a gente chega aqui nessa quadra da história num momento de profundo retrocesso e de ataque e de anulação das políticas sociais. Companheiro Ronivaldo, ajude aí as organizações, chegue junto, para a gente distribuir apitos nas periferias com o movimento de mulheres. Apitos nas periferias, que é para a mulher, quando tiver em situação de violência, uma vizinha apita para outra, e todas apitam, e o agressor tem que parar. Né? E a gente saber que naquela casa tem uma agressão. Então, essas são questões muito importantes. Para nós, do Comitê Comunitário contra a Covid-19 nos bairros populares de Salvador, esse é um debate que temos a reprodução desse debate em mais de 15 páginas no Facebook, eu estou aqui acompanhando. Nós temos a reprodução, nós temos mais de 80 pessoas aqui publicando, né? E nós tivemos aqui quase o tempo todo uma média de mais de 50 pessoas sustentando a sala, esse espaço do debate. Isso é muito importante na situação que a gente está vivendo. As redes sociais nos desafiam, mas a gente está usando essas redes para aproximar lutas e a gente sustentar caminhos. Muito obrigada, e vamos aqui dizendo: vidas negras importam, com justiça. Sem justiça não haverá paz. E a gente está aqui para dizer: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Paz sem voz, não é paz, é medo. E nós sabemos que sem liberdade a gente fica com medo, mas a gente está aqui para dizer que somos herdeiros de Carlos Marighella, de Luísa Bairros e de Lélia Gonzalez. Portanto, a nossa felicidade é uma felicidade guerreira. E por mais que te negue a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Opa! Só faltou Ângela.
Calma, aqui acolá a internet apronta, né? Ângela. Eu vou agradecer, né, Francisco Nonato, eu vou agradecer eternamente de estar do lado da Vilma. Cada encontro é uma lição revolucionária. O Nonato também, né, assim, os caminhos dos quais a gente constrói estratégias de justiça, de direitos e de resistência para além da resistência. Então, para além da resistência, os caminhos que a gente constrói o Atlântico Negro. Eu gosto do Atlântico Negro porque esse pensamento do Atlântico Negro do Paul Girault é ler a história do povo negro para além da escravidão, né? São experiências cruzadas, das quais os orixás existem antes da escravidão. O conhecimento da matemática dos povos óios da África é muito antes da escravidão. Então, eu tenho muito a agradecer, porque cada momento desse... Então, quem disse que não sabia que o racismo era assim, a gente está dando essas aulas para você não reproduzir mais o racismo, porque ele é uma vergonha. Você, quando reproduz o racismo, você se torna um criminoso. Racismo é crime, como luta do movimento negro. Então, eu acho que eu tenho a agradecer, porque eu acho que a gente está aqui e colocou, mais uma vez, esses dois processos que o Brasil tem. A gente colocou que o Brasil tem que repensar e tem que mudar todos esses processos de desterritorialização do povo negro. O povo negro é desterritorializado pelo racismo, pelo eurocentrismo, por uma ciência que só quer continuar com os conteúdos voltados para o olhar de colonização, uma ciência que nega as outras ciências tradicionais e só quer colonizar a nossa ciência, né? Quando é do povo de matriz africana, é banho de descarrego. Quando a ciência vem colonizar e o mercado chama banho de furor, a gente não quer mais isso, tá? Não quer mais isso. O povo faz passe e dá passe dentro do candomblé. Não precisa colonizar e dar nome de rei. Então, a gente precisa parar e frear esses processos do imaginário neocolonizador, que é a violência simbólica. E precisa parar a máquina que produz a violência física. A máquina que produz a violência física se estendeu do povo negro, agora vai perseguir de novo o povo de esquerda, os movimentos sociais. Que lei para transformar todo mundo em terrorista? O maior terror que o Brasil tem é o racismo. É ele que mata, é ele que entra dentro da porta, a polícia entra dentro das casas das pessoas, quebra a porta e fuzila o filho. Então, o terror, o grande terrorismo do Brasil, o maior movimento terrorista desse Brasil é o racismo. Então, que deem conta dele. É isso que vai acontecer? A cada crime cometido por terror racial, o Estado tem que intervir e tem que parar. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos ainda com esse potencial de reterritorialização. A gente está falando que nós não somos só o resultado da resistência, nós somos a construção de um outro modelo de desenvolvimento. E aí, para nós, para quem é de matriz africana, a natureza é sagrada. Para nós, de matriz africana, a doença não é uma mercadoria, não. Ela é tratada como algo que demanda um sistema de cura ancestral. E quando a gente vem diante de um Estado que está aí, quando a gente fala que a gente possui processos de reterritorialização, quando eu combato o racismo, gente, já vem uma camada de justiça social toda no conjunto. A Luísa Baez falava isso. Quando eu melhoro as condições dos negros, eu melhoro a condição do trabalhador e do oprimido como um todo. Então, para de considerar que isso é um temor. Não. No Quilombo, a gente acolhia todos, como no Candomblé. Então, vejam que se tem outra matriz civilizatória melhor do que essa ocidental, porca, decadente e racionalista, ela ainda existe em alguns cantos do Brasil. Ela é feminina, ela é indígena e ela é africana. É nesse elo aí, ó, que a gente pode ter um outro modelo. Eu acho que esse debate é fundamental, esses espaços.
são fundamentais, Ronivaldo, porque a gente pedagogicamente atua em favor de uma coisa tão básica. A gente está falando de justiça socioambiental. E não tem outra coisa. O que é um movimento de justiça ambiental? Primeiro é falar os riscos ambientais não se distribuem igualitariamente. A gente está sempre expondo a mais riscos. Tem arma em todo lugar nos Estados Unidos, mas quem está exposto mais ao risco da arma são os negros. Quem está exposto mais aos impactos ambientais e à mortandade que é dada pela mineração são os negros. Então, a gente está falando que a justiça socioambiental tem que acontecer, porque senão a gente não tem saída, não. Coronavírus, essa é a primeira lição. A segunda lição, ou a gente torna essas matrizes como referência da gente construir um outro modelo societário, ou a gente vai bater na tecla. A tecla do modelo civilizatório bélico, usurpador da cultura dos outros, de roubar a cultura indígena, roubar a cultura negra e colocar como nome deles, isso aí já não vai ser mais aceito. Os movimentos sociais, somos todos os movimentos sociais, são os grandes educadores. Se você não aprendeu sobre direitos na escola, era bom você entrar para o movimento social de mulheres, movimento negro. Quem quer garantir sua vida, as lições estão para além dos muros da escola. Eu aprendi, tenho mais de 30 anos de movimento negro e tenho mais uns 20 de academia, né? Mas a maior escola é o movimento social. E também é uma escola de acolhimento. As vítimas do racismo são acolhidas no movimento social. As vítimas do feminismo negro são acolhidas pelo movimento feminista. Então, a generosidade ainda nos cabe. Agora, não vai ser para continuar submetendo e colocar que as nossas vidas valem menos. Nossas vidas importam, nós temos uma história, nós carregamos um legado. Esse legado é agroecológico, é um patrimônio. Agora, se estão para destruir o patrimônio e o nosso corpo, nós não vamos permitir. O movimento negro convida aos negros desse país, se filiem ao movimento negro. O movimento de mulheres, se juntem ao movimento de mulheres. Não fiquem sós. Juntem-se a nós, que a gente vai marchar juntas outra vez pela justiça socioambiental. É isso que se chama religar. É isso que se chama, se existe, seja ateu ou seja religioso, só vejo possibilidade da gente se religar a Deus ou a quem for a energia ancestral nossa a partir de pautas de justiça. Eita! Modupé, Motumbá. Axé. Sigamos. Motumbaxé. Motumbaxé, minha irmã. Motumbaxé. Motubá, Motubá, Angela Boa, Motubá. Motumbaxé. Bom, Motumbaxé. eita. Motumbaxé. Feita aí essa saudação e essa acolhida, não haveria maneira mais emblemática, Nonato, Vilma e Ângela, da gente terminar aprendendo a partir desta fala, não é uma simples fala, os ensinamentos da luta do movimento negro é para fazer a gente sair dessa zona de conforto, né? Porque é para desarrumar, para que a gente possa ver acontecer. O racismo sufoca, o racismo maltrata, o racismo mata. E vocês, nessa noite, nos deram não é esse ensinamento puro e simples. A gente construiu um momento importante nessa reflexão de hoje à noite. Muito obrigada a Vilma Reis, da Bahia, socióloga, ativista de direitos humanos, né? Muito obrigado a Francisco Nonato, educador popular e articulador nacional do Conselho Pastoral de Pescadores, ativista também do movimento negro. Obrigado a Ângela Gomes, de Minas Gerais, professora, engenheira e doutora em etnobotânica e coordenadora do MNU. Boa noite àqueles que nos acompanharam.
foi muito importante. Um beijo no coração de vocês. Viva a luta dos negros. Ângela, um abraço, Nonato. Um prazer aí. Abraço, abraço, Ronivaldo. Gratidão. Cheiro, gente. Cheiro, beijo. Viva nós. Tchau, tchau. Tchau.